Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que quem tá falando é o Cortez FX. E nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo meio que seria a parte 2 daquele vídeo que eu fiz de perguntas e respostas, né? Que eu fiz uma caixinha de perguntas aqui nos stories, aí vocês foram fazendo as perguntas de vocês, as dúvidas e tal. Aí eu fui salvando, tirando print, no caso eu fiz isso lá no dia 28 de setembro, hoje é dia 14. Acabei demorando um pouco, mas vou estar fazendo o vídeo, vou estar upando para vocês. Se você não me acompanha no Instagram, siga a gente aqui porque eu acabo postando com mais frequência nos stories. Faço os posts aqui, os reels de videozinho de trade recap, posts educativos. E vamos estar batendo 1.000 inscritos aqui até antes de virar o ano, beleza? Então acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e tamo junto. Bom, vamos lá. Tá respondendo a pergunta aqui, pegando um trade ao vivo, passo a passo. Eu aqui tô na sessão de Nova York, é 11h15 da manhã. A minha ideia era o quê? Tinha essa extremidade aqui, né, que foi o topo da Ásia, era uma região de ponto de interesse. Eu tô aqui na M15, né? Mesmo tendo toda essa pernada bullish aqui, o momento de agora deu a entender que reverteu. Até mesmo porque aconteceu um flip aqui, tinha essa demanda dessa extremidade, né, que fez um rompimento interno aqui. Só que ele tocou numa oferta lá atrás aqui, nessa região. Então ele limpou aqui esse topo, fez o sweep nesse topo e quebrou a estrutura para baixo. Então aqui falhou essa demanda, teve toda essa porrada aqui para baixo. Então dá a entender que o fluxo está bearish, pelo menos nesse momento. Aí eu testei o premium e desconto daqui. Então era isso que eu tinha para trabalhar, né? Eu tava assim no caso. Tava desse jeito aqui meu gráfico. E é isso daqui que eu tinha para trabalhar na sessão de hoje, sexta-feira, dia 14. Certo? Aí tinha essa região aqui, marquei essa região como indução. Né? No caso, indução é algo que vai te fazer entrar antes do momento. Só que isso no M15. No M1, no caso é o time frame de execução, vou procurar um realinhamento, né? Até mesmo porque se vocês forem ver o que aconteceu aqui, foi uma grande porrada bullish, certo? Então, depois que chegou aqui na minha região da extremidade, né? Tinha até marcado que estava tendo uma aula mais cedo, né? Mentoria 1x1 privada. Tinha até falado que era esse o meu ponto de interesse, estava esperando um realinhamento. Só que aí, ó, se eu for passar aqui para M1, no caso, depois que tocou aqui nessa região, eu estava esperando que uma demanda falhar para confirmar esse fluxo bearish e achar alguma oportunidade aqui nas continuações. Porém, o preço não voltou aqui na extremidade, né, que é um ponto de interesse de M1, e esse ponto aqui todo é um ponto de interesse de M5, então aqui está refinado M1, beleza? Só que o preço deu esse leve pullback aqui, retraiu e quebrou novamente, e tipo, sem mitigações nítidas, foi mais no M5, mas aqui tá muito fraco, né? Pode ser que o preço ainda volta aqui. Mas então, tipo, não vou conseguir estar pegando o trade ao vivo, mas essa seria a ideia, né? Toda aquela ideia de contar o contexto. E esperei um realinhamento aqui a favor para eu pegar a venda. Só que até agora não aconteceu o que eu estava esperando. Tipo, não voltou no meu ponto de interesse aqui depois que chegou no ponto de interesse de M15. No caso aqui eu estou em M1 para buscar entradas. Então até agora, tipo, não tive nenhuma confirmação para eu conseguir vender. Então meio que vou ficar devendo, mas esse seria o passo a passo de pegar uma trade. Se eu estou pensando em vendas, eu quero ter um realinhamento, certo? Então espero que tenha respondido. E na dúvida, se você tivesse tipo, na dúvida de pegar uma trade, você vai esperar alguém perder, que seria o flip. Basicamente foi igual aconteceu aqui atrás, certo? E se não aconteceu o que você estava esperando, paciência, espera acontecer um novo contexto, o mercado te dá uma nova direção ou seguir a direção que já está fazendo. Mas hoje é sexta-feira, acaba que tipo teve bastante esforço bullish aqui, depois caiu de uma vez, então vai ficar mais lento por ser sexta-feira. E é isso. Espero que essa pergunta tenha sido respondida. Falando um pouco de controle emocional, né? Igual essa pergunta mandar. A questão é, tipo assim, o controle emocional é o que eu falo sempre, né, pra todo mundo.
É quando você vai fazer um trade ou você vai pegar uma sessão, você tem que estar de cabeça limpa, você não pode ter tipo coisas de fora interferindo, sei lá, brigou com alguém, com a mãe, com a namorada, com a esposa, com o filho, seja lá qual for o problema, você não pode deixar isso interferir diretamente aqui no gráfico. Você tem que estar de cabeça limpa e focar aqui no gráfico. Você entender o contexto do que está acontecendo, pegar os time frames maiores e tal. E então isso é a parte do operacional. Você alinhou aqui o operacional para seguir as suas regras de trading. Você vai esperar naquela região que você está esperando fazer trading e tal. E também entra a questão do emocional, que daí se você tiver um operacional bem definido, você seguir essas regras, seguir o gerenciamento, meio que o emocional não vai tipo te abalar, não vai ser tanta diferença, porque você já tem seu plano definido. Então, aí entra a questão mais de você, tipo assim, não tá ansioso, não tá nervoso, é, não deixar essas coisas interferir. Então, o que ajuda bastante no emocional é você fazer coisas fora do trade, coisas que te faz bem. Será que seja um lazer, algum hobby, algum esporte, academia, exercício, essas coisas assim. Porque, tipo assim, o trade é muito trabalho da mente, assim, é muito estressante. Tipo, mesmo a gente não lidando com o público, né? Porque tem, igual, o trabalho de vendedor, lidar com o público é estressante. O trade, se você não precisa necessariamente se dar com o público, mas porém você vai ter um desgaste muito da sua cabeça, né? Tipo assim, querendo ou não, você está mexendo com o dinheiro, então o dinheiro acaba, tipo, abalando. Só que aí entra a questão de você não deixar, tipo, ser levado pela emoção do dinheiro, não deixar isso te abalar, porque você tem que entender que tudo é um processo. Não adianta, tipo assim, eu tô aprendendo a dirigir um carro, sei lá, um carro aí, vamos falar 1.0, que é o comum do Brasil. E você vai pegar um carro forte, tipo assim, mais de 6.0. Tipo, você vai pegar uma Lamborghini, uma Ferrari, um Mustang, um Corvette. Tipo, é muito mais força. Você tem que ter muito mais dosar o pé no acelerador do que um carro 1.0. Entendeu? Qualquer coisa que seja. Tipo assim, você tem que entender que é processo. Tem que começar, tipo, no Forex, assim. Ou qualquer mercado, criptomoeda, índice, essas coisas. Você tem que começar de uma conta pequena, tipo assim, gerenciamento uma conta pequena, 20, 30 dólares, 100 dólares, 200 dólares, e vai subindo, porque daí você vai pegando, tipo assim, afinidade com os valores. Tipo assim, eu aceito a perder 20 dólares, mas beleza, isso é o que eu tô aceitando no momento. Se eu perder 50 dólares, já, tipo, meio que começa a ficar a emoção entre a conta, você começa a ter medo de fazer trade e tal. Então você tem que ir crescendo aos poucos. Hoje eu aceito perder 20, aí daqui a um mês eu vou aumentando para aceito perder 50. Tipo, aceito perder que eu falo é você botar de risco. Tipo assim, de pegar uma trade aqui eu iria estar arriscando, vamos falar, 50 dólares nesse meu stop para eu buscar, no caso aqui seria 3 vezes, então seria 3 vezes 50 dólares, seria 150 dólares. Mas aí conforme vai passando o tempo, eu vou crescendo na minha conta, essa conta já não é mais 100 dólares, já está 200, está 300, 500 dólares. Então eu vou aumentando aos poucos até eu me sentir confortável em pegar uma mesa financiada, o Funded Trader, né? Uma MyForex Fund, FTMO, essas mesas assim, que daí tipo capital de 10 mil a 200 mil dólares, que já é bem maior. Mas você tem que entender que é um processo. Não adianta você querer pular processo que você sempre vai voltar para trás. Porque você tem que dar um passo para trás para reconhecer, para depois avançar 10 passos. Então, tipo, a questão mesmo, desculpa ficar falando um vício de linguagem. Então você tem que, tipo, eu não consigo falar outra coisa. Mas você tem que entender que você está no processo e não pode deixar a emoção tomar conta. Você tem que sempre se perguntar, essa trade que eu vou pegar, tipo assim, um exemplo, ela é dentro do meu operacional ou eu tô ansioso porque eu tô achando que o preço tá indo, eu vou ficar de fora? Não, se tá dentro do meu operacional, não vai ter emoção. Então, se eu tomar stop, beleza, um stop muito mais tranquilo do que eu, tipo, vou entrar no meio do caminho porque o preço tá indo, meu Deus, vou ficar de fora. Não. Sempre se pergunte, essa trade que eu tô pegando é dentro do meu operacional ou eu tô com ansiedade de achar que o preço vai ir sem eu?
Não tem essa, você não pode ficar pensando que vai sem você. Você tem que ter a paciência e calma e ser sniper, vamos dizer, executar as trades dentro do seu plano de trading, o seu setup que você definiu, e dentro do seu gerenciamento. E o gerenciamento vai fazendo o restante, porque você vai vendo a sua conta crescer sem você precisar alavancar, sem precisar ficar fazendo um martingale, né? O povo viciado em OB, de ficar dobrando a mão. Então é isso. Você tem que estar tudo alinhado pro seu mindset, sua cabeça, seu emocional estar alinhado também, certo? Então se policie. Se você está tomando muito stop, você começa a analisar, começa a salvar esses stops. O que eu estou fazendo de errado? Se é o operacional ou é o meu emocional que está deixando tomar conta? Meu masqueco interior. Então, é isso. Primeiro você tem que fazer uma autoanálise de você. Beleza? Bom, vamos lá. A próxima pergunta é ciclo diário. O ciclo diário é como qualquer outro conceito do Smart Money. Tem que ter contexto, né? Só usar separadamente, um change of character aqui, um boss aqui, uma captura de liquidez. Não, o ciclo diário também vai ser usado junto com o contexto, né? No contexto que eu falo é prestar atenção na estrutura. Que assim, o ciclo diário basicamente é... Deixa eu fazer o desenho aqui. Vou falar que aqui seria... Tá numa estrutura de baixa. Certo? Aí o preço vem. Então, tipo, o ciclo diário normalmente, o que o povo fala e o que você pode fazer no backtest e testar isso, é que normalmente na quarta ou na terça-feira é o dia que vai fazer a captura de liquidez e seguir o fluxo. Então, normalmente ali vai ser o topo da semana ou o fundo da semana, no caso, se for numa estrutura de baixa, beleza? Então, tipo, aqui seria... Cadê? Vamos colocar que seria segunda. Seria terça. Quarta. Quinta. Sexta. Seria mais ou menos essa ideia, no caso de um exemplo de fluxo bearish, uma estrutura de queda, tá caindo. Normalmente o que acontece é a mesma questão de qualquer conceito, tipo no time frame menor, de os primeiros vendedores, os primeiros compradores. Então normalmente no começo da semana, segunda e terça-feira, sempre vai acontecer o quê? Os primeiros compradores, os primeiros vendedores. E acontece na quarta-feira, pode vir liquidar a terça-feira ou a segunda-feira e seguir o fluxo da estrutura. Então, na quarta-feira, normalmente é o melhor dia para você esperar capturar algum topo do dia anterior, né, que seria o PD High, PDH, que é o Previous Daily High, que é o topo do dia anterior, ou numa estrutura de alto um PDL, que seria um Previous Daily Low, que é o fundo do dia anterior, que isso usa nas velas diárias, somando com um contexto do time frame menor. Então, o ciclo diário seria mais ou menos essa ideia que na quarta ou na terça-feira acontece uma captura de liquidez, seriam os primeiros vendedores, no caso nesse exemplo de baixa, para o mercado continuar caindo, certo? Pode ser que também quarta-feira venha captura segunda-feira, mas sempre a favor do fluxo. E no exemplo de alta seria a mesma ideia, sempre a favor do fluxo, vai capturar e você pode tomar decisões no time frame menor. O ciclo diário é basicamente isso, só que você tem que sempre somar com os demais conceitos, né, junto com a estrutura e tal, porque tudo é uma soma até você pegar a sua trade, não é contextos isolados, aí o povo fica falando, tomei stop no choque, tomei stop, tomei 5 stop. Não, mas tomou stop por quê? Você está analisando correto, está vendo o contexto? Porque se você tomar stop analisando um contexto, beleza, você fez o seu plano, você seguiu o plano, tomou stop acontece, tá aí pra gente se proteger e esperar uma próxima oportunidade se estiver dentro do gerenciamento ou esperar um outro dia. Então, basicamente, o ciclo diário, de uma forma resumida,
é que quarta-feira é o dia da liquidez, faz a captura dos fundos do primeiro dia da semana, segunda, terça-feira, e segue o fluxo. Deixa eu ver se eu acho 28, quarta-feira também. Ó, quarta-feira, dia 28 aqui, limpou esses fundos, limpou aqui o povo do dia 25, do domingo para segunda, ou seja, os primeiros compradores estavam aqui, fez a limpa e subiu tudo isso. Mas você não precisa confiar no que eu tô falando, só você voltar ao gráfico e prestar atenção nos dias de quarta-feira, terça-feira, que normalmente é os dias que faz o fundo da semana e segue o fluxo. Bom, vamos lá. Como refinar áreas de interesse? Acho que ele quer dizer pontos de interesse, né? Então, eu refino da seguinte forma. Eu venho aqui, né, desde o diário. Você pode ver, já está tudo marcado. Aqui, ó, desde o semanal. Semanal, a gente pode ver que está um fluxo bearish. Então, tinha esse buy to sell aqui, essa vela de compra para vender aqui. Então, tinha toda essa zona do semanal. Beleza, só que é uma zona gigante, né? Então, a gente vai descendo os time frames para refinar essa zona. Venho pro diário. O diário, eu vi que o preço tocou nessa zona aqui que ela foi responsável e deu início ao movimento da quebra. Fez o boss. Então tinha essa região aqui do diário. Se eu passar agora para H4, posso voltar aqui na H4 e refinar que teria essa região aqui que poderia ter reação. Essa primeira região aqui. E essa segunda região aqui, que é da extremidade. E o preço reagiu aqui na primeira. Certo? Então, se ele reagiu aqui, agora eu posso... Dentro dessa região ainda, se eu for refinar, tem esse pavio aqui do H4. Eu coloquei direto aqui, só o pavio do H4. Se eu for lá em M15, vai ser uma região já refinada, que é o pavio de H4 já refinado aqui, ó. Tá vendo? Ó, pegou toda essa velada de baixo o céu aqui. Esse último movimento. Certo? Colocar tudo aqui. Aí se eu passar lá por onde o preço foi tocar, opa, aqui ó, ele tocou, aqui e voltou a cair. Isso aqui era uma região de M15, esse bate, o céu gigante aqui, só que aí foi refinado numa área que não foi tocada, né? Tinha esse espaço ainda para tocar, que foi bem onde que ele buscou. Mas ó, se eu for voltar aqui e for refinar no M15, agora eu vou passar para o M5, ó, poderia refinar aqui, esse último movimento, mas aqui ele já tocou, então posso vir aqui pro M1, M3, não, pro M3 primeiro. M3, ó, tem essa região aqui também, que dá certinho no fechamento do imbalance. E no M1, mais refinado ainda, poderia aqui, ó, último movimento de alta para queda, né, que é o order block de venda, buy to sell. Passando aqui para frente agora. A pessoa foi lá, tocou e caiu. Mas é aquela coisa, não depende de um time frame só, refina um time frame que você se sentir mais confortável, ó. Tinha aqui essa região do M3, M5, M5 estaria tudo aqui, aí você poderia refinar bem aonde não havia tocado. Que foi lá, fez uma pequena limpa e voltou a cair. Certo? Basicamente assim que eu refino, igual aqui. Aqui no M5 teria essa região aqui, refinada, essa demanda. Puxar pra cá. Mas olha, eu vi que ela, tipo, foi limpada, né? Ela fez um sweep aqui. Só que ela deu uma agressão pra cima, então, tipo, meio que não invalida totalmente essa demanda. Ele tira liquidez aqui, quebra pra cima, então era válido. Beleza? E, tipo, aqui agora tinha essa zona M15, ó, de sessão de hoje. Tinha essa zona toda do M15. Aí eu refinei onde não havia sido tocado, né, que chegou até aqui e caiu, então eu refinei aqui em cima. Aí se for diminuir o time frame, você consegue ver com mais detalhe, tinha toda essa região do M5, esse byte, o céu gigante. Aí refinado aqui onde não havia sido tocado, onde depois caiu. E aqui, ó, é uma região do M5 de agora, né, que fez aqui a reação que estava esperando e voltou a cair o preço. Então aqui a região de M5 e essa regiãozinha aqui é uma região do M1 refinada dentro do M5.
É basicamente assim que eu vou refinando, mas eu sempre dou preferência para os time frames maiores. Respondendo aqui, quando ocorre boss ou sweep de liquidez? Então, o sweep normalmente a gente não sabe até acontecer, vamos se dizer, até acontecer uma quebra ao contrário, né? Então, tipo assim, isso aqui era um fluxo bearish de queda, o preço veio, quebrou pra cima, só que a gente até o momento era só um boss. Aí ele foi lá e quebrou pra baixo, tipo assim. O preço estava vindo aqui e de repente, bum, quebrou pra cima. Nessa informação que a gente tinha, por enquanto era só um boss. Só que aí vai também depender do contexto, né? Provavelmente aqui era um topo, tinha alguma região passada. Aí ele quebrou novamente para baixo. Então aí sim a gente entende que aqui foi um sweep. E aqui foi um boss, uma quebra de estrutura. Certo? Ó. Isso foi um exemplo de compra, né? Um boss de demanda e um boss de oferta, seguindo o fluxo bearish. Então a gente só consegue entender isso depois que quebra para o outro lado oposto. No caso, essa região falhar aqui. Tipo assim, ó. O azul seria a expansão, no caso a favor do fluxo, e o vermelho é a retração contra o fluxo, seria o pullback. Aí expandiu novamente, aí a gente procura nossas oportunidades aqui no prêmio desconto. Isso serve para qualquer time frame. O sweep traduzido ao pé da letra é varrer, ou seja, sweep de liquidez é varrer a liquidez, limpar, tipo tirar os primeiros vendedores, os primeiros compradores. E o boss é break off structure, ou seja, quebrar a estrutura. No caso, quando quebra algum fundo ou topo. O sweep a gente só vai identificar depois que quebra para um lado e normalmente segue a estrutura e quebra com mais força para o outro. No caso, você vai ver demonstrando que nitidamente está mais forte para um outro fluxo. E aí a gente identifica que foi um sweep, certo? Basicamente é isso. Aí tem que aplicar igual aqui. Até o momento aqui, ó, nesse exemplo, do jeito que estava aqui, a gente identifica que foi uma quebra, quebrou esse fundo, beleza? E tem essa região aqui, a gente poderia vender continuando o fluxo, ou a gente poderia ficar esperto porque tocou numa demanda. Aí o preço veio, bum, quebrou. Então a gente identificou que aqui foi um sweep, tira a liquidez aqui, reagiu lá na demanda e quebrou para um lado. Entendeu? Até mesmo que fez novamente um sweep aqui e tá dando uma reação bullish até o momento. Próxima pergunta, melhor time frame para buscar zonas de demanda e oferta e a paciência de esperar o trade. Então, os melhores time frames, no caso, é a mesma ideia, você tem que estar sempre alinhado do semanal, do diário, H4. Então, no caso, H4 a gente começa a ter mais detalhes, então, tipo, os melhores time frames para procurar essas zonas de oferta, demanda e aguardar a reação é no time frame de H4. E para o intraday, para você fazer trade no dia a dia, durante os dias da semana, depois que já você viu que mitigou alguma região da H4, igual que tinha essa região da H4, você pode procurar regiões do M15 e esperar o preço. E conforme o fluxo chegar lá nessas regiões, porque aqui ó, na H4, beleza, chegou aqui, era uma região do diário, dentro do semanal, aí tá refinado no H4, né, igual eu mostrei do jeito que eu refino. Dentro aqui da H4, que eu espero essas regiões de oferta e demanda, sempre a favor do fluxo, né? No caso, fluxo bearish, que era uma oferta da extremidade dos melhores pontos. Teve uma reação boa aqui, aí você vai procurar a mesma ideia no M15, esperar chegar lá. Aqui teve uma reação não tão clara assim, e aqui teve outra reação num ponto de interesse de M15 que foi bem no flip também, uma demanda falhou aqui atrás, falhou aqui, e aqui deu início a essa falha. Você pode ver que deu a entrada aqui, depois deu a entrada novamente, de confirmações aqui e veio caindo. Então o H4 e M15 é bom time frame, pode ver que as maiorias procuram aqui na H4, M15, H1, mas H4 e M15, dentro do H4 vai ter uma zona do M15 refinada, então H4 para você pegar lá operações mais longas, sempre a favor da estrutura, e M15 você pega no intraday e tal, sempre a favor também da estrutura, beleza? Ah, e também faltou a parte da paciência. Tipo assim, você tem que ter paciência, que o mercado ao vivo é questão de paciência.
certo? Igual hoje aqui, eu tava esperando nessa região da extremidade, estava esperando alguma confirmação, né? Poderia ter muito bem colocado uma ordem pendente aqui, ó. Stop estaria de 10 pips, estaria tranquilo. Poderia ter pego aqui 1 para 8 rapidão, mas eu tava aguardando mais uma confirmação no time frame menor, né, no M1, M5, e acabou que não voltou aqui nessa extremidade. O preço já tá fazendo falhar aqui, dando confirmações aqui de entrada no flip. Mas você tem que ter paciência, porque se você definiu uma região que é lá que você quer buscar as trades, esperou alinhar naquela região, lá que você vai fazer trade. Se caso o preço igual aqui, eu não consegui fazer trade aqui. Se o preço continuar quebrando história para baixo, paciência, vou esperar ele fazer um novo contexto, provavelmente vai ser da semana que vem, procurar oportunidade. E daí o mercado vai criar alguma coisa aqui no meio do caminho para voltar a cair. Beleza? Então, você tem que ter paciência, porque paciência paga. Você tem que selecionar as melhores zonas e executar suas trades quando chegar nela. Paciência é a chave. Entradas no gráfico de 1 minuto. É que tipo, eu faço às vezes entrada no gráfico de 1 minuto, muita gente faz, mas é o que eu sempre falo, você não precisa estar fazendo entradas no gráfico de 1 minuto, você tem que fazer entradas nos gráficos que você está confortável, você consegue ver uma estrutura nitidamente, consegue ver fundos e topos certinho, certo? Então, tipo, você tem que estar confortável vendo o gráfico certinho. Caso você está no minuto e você não está sentindo tanta confiança, você sobe, você vai pro M3, ó, M3 está mais nítido essa extremidade aqui, no M5. Então, tipo assim, não é uma regra, eu vou vir no diário, teve reação diária, esperar uma reação no 4 horas, depois no 15 minutos, aí chegou no 15 minutos eu vou esperar no 1 minuto. Não, você não precisa fazer isso, igual aqui, ter essa reação do 1 minuto, mas poderia esperar aqui nos 5 minutos e botar uma ordem aqui, vender aqui, ó, certo? Que é válido, mas as entradas de 1 minuto é a mesma ideia de qualquer time frame, vou buscar um alinhamento, caso aqui eu estava esperando o preço fizesse o quê? Tinha essa região aqui de demanda, certo? Tava esperando o preço vir romper igual rompeu, mitigar aqui e continuar caindo. Só que nem sempre vai fazer o que a gente está esperando, né? Por isso que a gente estuda, faz as nossas análises para diminuir o risco e aumentar a nossa probabilidade. E se caso não aconteceu o que eu estava esperando aqui, eu vou trabalhar com o preço que está no momento. No caso aqui, eu vi que tinha essa oferta e falhou, aí tinha essa demanda, o preço está segurando aqui, falhou novamente, então aqui o preço está nessa região que essa oferta fez essa demanda falhar, mas isso tudo dentro de uma estrutura interna, então pode pintar vendas aqui para continuar caindo, porque às vezes nem sempre vai na extremidade. Mas entre a M1 é a mesma coisa, ó. Aqui ó, tinha uma demanda, certo? Teve aqui o change of character no M1, ó. Change of character, né? Depois que me chegou a demanda. Esse topo fez o último fundo, aí ele foi rompido, né? Eu lembro de você tem que ver o gráfico igual um desenho mesmo, certo? Então, tipo, você tem que estar vendo isso nitidamente. Aí, beleza, aqui teve esse POI aqui de M1, na verdade ele foi mais aqui, né? Que essa última vela, se for seguir o M1, o preço não chegou lá. Mas, ó, o que eu falo de você trocar o time frame no M3, cadê? Acho que foi. Aqui. Ó, no M3, se você for ver, ele mitigou, porque era esse ponto de interesse aqui. Ele mitigou e deu continuação, certo? E se você... o que eu falo, que você não precisa ficar preso no time frame, você tem que ver o que está mais nítido. Mas beleza, vamos falar que a gente perdeu essa entrada no M1 e a gente quer entrar no M1. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, seguindo um contexto aqui. O preço veio, nós estávamos esperando aqui, beleza, aí aqui falhou, certo? Aí o preço veio novamente, aí teve um novo rompimento e aqui teria a nossa oportunidade nessa demanda aqui, tá vendo? Teve aqui a oportunidade, poderia ter buscado compras aqui, stop aqui, stop pequenininho de boa, mas poderia pegar o seu 1 para 5 tranquilo aqui, tirar a parcial ou nesse topo aqui, para do preço vir, poder ter tirado parcial, ou se faz mais a extremidade igual estava aqui, ó.
até aqui em cima. Então a ideia de fazer entrada no M1 é mais para execução e sempre é a mesma coisa que se você faria em M15, você vai fazer M1. Você tem que ver isso daqui nitidamente. No caso, bateu na demanda aqui e realinhou o fluxo interno no M1 para as compras. Deu a oportunidade. Não deu aqui, você espera uma quebra, igual aqui teve uma nova quebra. Teve a oferta que falhou aqui. Aqui foi o início do movimento de quebrar. Aí mitigou, quebrou novamente. Então aqui é a extremidade, buscou e foi embora. Então, tipo, esse é o jeito que eu faço de pegar entradas no M1. Mas você não precisa ficar preso no M1, porque igual aqui tem no M1, tem essa extremidade aqui, né? Só que o preço não voltou lá e pode estar caindo. Aí você pode perguntar, pô, mas não foi lá. Então aí entra a questão de ter paciência, não foi onde você queria. Vou esperar o preço andar, fazer um novo contexto ou não vou fazer nada. Mas se você trocar o time frame, M3, você já teria essa zona. M5, você teria essa zona, a mesma zona do M3. M15, você ia ver que mitigou aqui a zona, você bate o céu e tá voltando a cair. Então não fica preso em um time frame, certo? O M1 é mais para execução, não tomada de decisão. Você tem que tomar decisão em todo time frame maior, semanal de 0H4, M15, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que eu tenha contribuído, agregado mais valor de conteúdo para vocês conseguir pegar oportunidades, entender um pouco melhor o gráfico em si, o preço, a ação do preço, que é o price action, com os conceitos do Smart Money. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para um amigo, dê uma olhada aqui que tem mais vídeos aqui, ó, tem essa playlist aqui com vários vídeos de meio que introdução até intermediária, às vezes tem alguns detalhes avançados também do Smart Money. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, compartilhe, deixe o like e comentem aí embaixo se de alguma forma eu te ajudei. Tamo junto, boa semana, ótimos trades, é isso, abraço.